Fala, meus amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 29 de novembro, encerramento aí do mês, pelo menos um dia positivo aí para a nossa bolsa, uma recuperação em relação ao pregão de ontem, devolvendo um pouco parte da queda. Vou falar mais a respeito do Ibov, do dólar, do mini índice, da Petrobras, da Vale, que subiu bem no pregão de hoje, falando também dos destaques do dia, de alta, de queda. E também vou pegar aqui os ativos que a gente tem posição ainda. Ativo, na verdade, é um ativo que a gente tem posição ainda e diversos pedidos de análise aqui. Vão ser 6 pedidos que eu vou atender no dia de hoje. Então fica aí comigo até o final. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento do pregão. E se ela for útil, logicamente, em termos de leitura do mercado, em termos de aprendizado, agradeço demais. Você pode, inclusive, compartilhar essa análise aí com quem você acredita que pode ser útil também. Vamos lá, vamos começar aqui então colocando aqui na tela o Ibovespa, falando do Ibov, fechamento do dia de hoje aí 1,08%, pode mudar um pouquinho, está dentro do leilão de fechamento, mas enfim, em torno de 1%, uma correção dessa queda muito forte dos dois últimos pregões, a tendência, lembrando, é de baixa. Para mudar essa tendência de baixa, precisa superar essa linha aqui, ó, que eu vou colocar ela aqui em cima, precisa superar essa linha, vou deixar até aqui em vermelho, que é a linha ali dos 130.360 pontos. Então, se o Ibov na semana que vem fizer isso aqui, ele quebra a tendência de baixa de curto prazo e gera um cenário mais positivo em média para vários ativos, para buscar operações de compra de curto a médio prazo. Nesse momento, com o fechamento dessa última semana, a gente tem um cenário um pouquinho mais negativo. Ibovespa, pelo menos, conseguiu se manter no fechamento da semana acima da região de suporte dos 125.800 a 125.100 pontos. Mas ainda assim continua com a expectativa maior de perder o seu principal fundo no semanal em 123.073. E no mês, a gente está vendo o Ibovespa aqui em cima de uma região de suporte, o Ibovespa em cima de uma região de suporte, que é a região ali da linha de tendência de alta, e em cima desse patamar existe a chance de fazer isso aqui. Só que com o que aconteceu nessa semana, isso foi reduzido. Eu vou falar um pouco mais a respeito do Ibovespa, não só do mensal, num prazo mais longo, do cenário que nós temos, de dados sobre o mês de dezembro, na análise especial que eu produzo, todo fechamento ali de mês, início do mês, que eu faço e divulgo aqui dentro do canal. Geralmente fica disponível para os membros do canal, no início aí do mês, e ali depois de uns 7 dias eu disponibilizo para todos aqui dentro do canal, tá? Seja inscritos ou não inscritos dentro do canal. Então fique atento aí que no dia de hoje eu ainda devo disponibilizar, vou tentar, né, porque eu vou viajar amanhã para Brasília, só devo voltar na quarta-feira, mas enfim, no final de semana vai ser mais difícil, então eu devo produzir ainda hoje radar da semana, oportunidades para a próxima semana e até mesmo essa análise especial do Ibovespa. Vou tentar aqui após essa análise de fechamento do pregão. Então, de maneira geral, cenário que a bolsa caindo 2,9% nesse mês, expectativa um pouco mais negativa, abrindo dezembro com expectativa um pouquinho mais negativa por conta do fechamento aqui desta semana. Olhando aqui agora para o mini índice, no gráfico de 60 minutos, nós temos, deixa eu tirar aqui esse Fibonacci aqui, também aqui. Então aqui nós temos no gráfico de 60 minutos um pivôzinho de alta, uma recuperação aí da queda, gerou aqui esse fundo ascendente que apoia um pouquinho mais a operação de compra. Pregão seguinte, se a gente continuar aqui com a abertura até um pouco mais positiva, ou fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, assim, ó, vem aqui e gera algum sinal de fundo ascendente, fica mais para se buscar a operação de compra no próximo pregão de segunda-feira. Tentando pegar um pedaço de uma correção aqui, ó, que pode vir a testar a resistência principal do gráfico diário na faixa de 127.700 pontos. Gráfico de 120 seria justamente nessa região mesmo, a resistência mais relevante em termos de fundos anteriores, e dá para perceber aqui que a gente tem que colocar um Fibonacci em cima de todo esse movimento de queda aqui, tem ali 126.880 e depois 127.650, que vai se encaixar com aquela região dos 127.700 que eu comentei do gráfico diário. E acima disso, esse patamar aqui. Chegou aqui nesses níveis de preço, gráfico de 60 minutos, gerou sinalização para baixo, de topo descendente, de topo na realidade, volta a focar em buscar operações na ponta vendedora. Caso abra caindo na segunda-feira, caso tenha aqui uma abertura em queda, eu olharia para a venda mais abaixo desse patamar aqui do 125.935, a região ali de resistência junto com a média. Então, se passar a proporcionar sinais de baixa abaixo dessa região aí que eu acabei de citar,
olharia um pouco mais para a ponta vendedora de day trade. No dólar, tivemos aí o dólar gerando uma nova máxima histórica novamente, batendo lá em 638. Tivemos aí hoje a mudança do contrato aqui para WDOF 25, então vencimento do contrato. Deixa eu só verificar aqui que eu estou com ajuste, vou botar o ajuste aqui. Então tivemos aí o dólar gerando ali uma nova máxima histórica e fechando o pregão de hoje ainda em queda de 0,8%. Fechando não, né? Ainda vai fechar o pregão, mas nesse momento é uma queda de 0,8%. A tendência continua sendo de alta. Essa é a região principal de suporte da tendência de alta nesse momento do dólar, na faixa dos 900, com ajuste, né? 918, tem um ajuste aqui 895, que eu considero até mais relevante aqui esse patamar, como patamar de suporte, mas dá para ver, pegar aqui um Fibonacci para calcular alguns pontos ali importantes de suporte. O fato é que a gente, olhando para um gráfico de menor periodicidade, principalmente o gráfico aqui de 60 minutos, fez esse movimento, veio aqui bater em cima no fundo anterior e gerou aqui um topo descendente. Abriu caindo, passou a proporcionar sinal de baixa abaixo desse patamar no gráfico de 10 ou de 5 minutos, é uma região ali em torno de 5.992 a 5.985,5. Sinalizações de baixa abaixo desse patamar, olharia para a venda de day trade no dólar. Por outro lado, bateu aqui nesse nível e gerou algum sinal de alta no G60, eu olharia novamente para buscar operações de compra de fundo ascendente ou até mesmo de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ações, PTR4 no pregão de hoje, deixa eu voltar aqui com a questão do ajuste. PTR4 no pregão de hoje, alta de 0,8%, já saiu aqui do leilão, fechou aí nos R$ 38,90. Abre a possibilidade de se buscar compra na superação da máxima do pregão dessa sexta, num swing trade, a favor do rompimento da máxima histórica. Qual o ponto negativo, na minha opinião, aqui? É o tamanho do stop em relação à proximidade da zona de resistência. Então, isso aqui é um patamar importante aí de resistência para o papel, é mais próximo essa região de resistência do que o ponto de stop, então, relações de retorno desfavorável. Uma entrada aqui eu colocaria menos capital. O que seria até mais interessante acontecer? Ela tem mais 1 a 2 pregões aqui, se afastando um pouco mais o ponto de entrada para o ponto aqui de resistência do papel. Então, isso que chamaria mais atenção, inclusive testando a zona de suporte mais relevante aqui de topos anteriores. Então, é isso que eu ficaria bem atento aí, e se for entrar aqui, menos capital seria a minha opção. Vale 3, pregão de hoje, alta de 2,17%, conseguiu fechar acima dessa região, não confirmou o sinal de baixa lá em cima da média, que a confirmação é através da mínima descendente, já veio para testar basicamente a região de fundo anterior, que vai lá de 59,15 a 59,35, retração aqui na faixa dos 59,50, retração desse movimento aqui, ó, é uma primeira retração. Então, aqui, apesar da sinalização de alta ali no semanal, de um fundo, de uma alta na semana de 1%, a forma como vem subindo aqui ainda não me chama atenção, e até mesmo por trabalhar ali basicamente entre as médias do gráfico diário, não me chama atenção para uma compra de swing trade. Tá? Não encaixa para mim, não significa dizer que ela não vá subir, só não encaixa nesse momento para mim essa entrada. Por outro lado, inclusive se ela patinar aqui nessa região na próxima semana e gerar algum sinal de baixa mais relevante aqui, fechando para baixo da média, interesse maior de se trabalhar numa venda em cima desse ativo, venda de swing trade. Olhando aqui para a posição que a gente tem aberto, Brasil Foods, alta de 1,64%. A ação bateu em cima da média e gerou o sinal aqui de alta nesta sexta-feira. Então a gente tem aqui um sinalzinho de alta, ainda mais fraco, mas enfim, tem um sinal de alta. Vamos ver se ela ganha força aí e supera a máxima desta semana, aqui, ó, pegando o gráfico semanal. Gerar uma superação dessa máxima amplia a chance de buscar a região ali dos 26,71 até algo mais acima nesse papel. E, lembrando, qualquer mudança de stop dessa operação, eu comunicarei dentro do aplicativo DV Invest. Passando aqui por os destaques de alta e de baixa do pregão de hoje, Ibovespa, o destaque de alta foi BIF3, alta de 7,54%, uma forte alta. No gráfico diário, o que isso representou? Um rompimento aqui dessa máxima, mas ainda todo dentro desse movimento de baixa. Então, de maneira geral, abrir uma compra aqui com stop aqui não seria a minha escolha. Qual seria a minha escolha? Assim, o que é que encaixaria melhor para mim? Esse papel acima da região ali do 5,92, 5,95, proporcionando sinal de alta, nem que seja pelo gráfico 120 minutos acima desse patamar. Fundo ascendente, pivô de alta, outro sinal de alta acima de uma região que era resistência e poder passar a funcionar no mínimo aí como patamar de suporte. Então seria essa
a minha principal alternativa. Mas se eu tivesse posicionado nessa ação, seguraria, botando stop aqui para baixo dessa mínima e aguardaria os próximos pregões para tomar uma decisão de mudança do stop dessa operação. Então o stop ficaria ali na faixa dos R$ 5,40. E o destaque de baixa de hoje, isto é, se não teve alguma mudança desde na hora que eu selecionei para, se não mudou no leilão ali, algum ativo entrou como maior queda do Ibovespa, aqui a gente tem uma queda de 4,9%. Lembrando, o Carrefour está dentro de uma tendência de baixa, onde na tendência de baixa não dá para se esperar muito dos movimentos de subida e aumenta-se a chance de bater em resistência e perder força. Gerou essa perda de força, não tem sinal de alta ainda apontando para perder essa região de suporte aqui que vai de 6,31 a 6,16. Lembrando, Carrefour CFB3 está dentro da tendência de baixa em todos os prazos operacionais, então é um ativo com risco muito maior ou de se manter uma posição comprada ou de se abrir uma posição comprada. Para quem está mantendo posição comprada, eu pensaria no mínimo ali em aliviar um pouquinho essa posição, focando aí em colocar em ativo que está mais alinhado para cima do que Carrefour. Nesse momento, Carrefour não gosta do cenário, pode ser que mude ali para frente, eu não sei o que vai acontecer para frente, mas com o que tem aqui hoje, não seria o ativo que eu alocaria risco na compra. Olhando agora para Banco do Brasil, BBAS3, fechou o pregão de hoje, já olhando aqui os ativos que vocês pediram análise no pregão lá através dos comentários aqui embaixo. Então vocês podem pegar aqui os comentários dessa análise, aqui embaixo você tem aí o espaço para você ou comentar a respeito da análise, ou enfim, escrever o que você acredita que é interessante, ou colocar ali qual ativo que você quer que seja analisado na próxima análise de fechamento do pregão. Eu vou tentar produzir principalmente na segunda e terça-feira, as análises de fechamento, que eu vou estar em Brasília, então vou tentar produzir de lá mesmo essas análises de fechamento do pregão, mas lembrando, segunda-feira é um pouco mais difícil, vai ser um pouco mais difícil por conta da mudança das carteiras, é um momento de atualizar as carteiras recomendadas que a gente disponibiliza dentro do aplicativo DV Invest, como a DV Mundo Estratégia, DV Perspectiva, dentre outras. Então o ativo aqui, a Banco do Brasil está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, fechou o pregão de hoje em alta, não mudou a tendência. Para mudar a tendência, basicamente teria que voltar para cima disso aqui, ó. Olha só como isso aqui é um fundo importante, que fica segurando ali o preço durante um bom tempo. Depois que perde, esse fundo volta a funcionar como resistência. E entra uma pressão bastante forte aqui, vendedor perdendo essa mínima aqui. Então, para compra de swing trade, o cenário mais alinhado seria sinalizações de alta acima da região aqui dos R$ 25,75, pelo menos. Seguindo para a gente falar de RCSL3, é um ativo que tem uma liquidez mais baixa, né? Volume aqui dessa ação na faixa ali a média de 3,8, aqui é que subiu bastante, né? Essa média aqui agora. Mas enfim, pegando a média aqui para trás, é um pouco para baixo aí dos 5 milhões de média de volume financeiro. Não é dos melhores em termos de liquidez, mas também não é algo tão ruim assim. Só que para curto prazo não é algo tão positivo. Olhando para um prazo maior, a ação, isso aqui é um pedido de análise de um membro do canal, então por isso que eu estou atendendo aqui em relação até um ativo que tem uma liquidez um pouco mais baixa. E aqui, ó, a gente vê que a tendência no gráfico mensal é de baixa, a suporte foi perdido, que demonstra essa tendência de baixa, e outro comportamento que demonstra isso é bater na zona de resistência ao tentar subir e gerar um sinal de baixa. Apesar do mês estar em alta de 18,3%, o cenário, se olharmos isso aqui para a média, o comportamento do preço para a média, é um cenário ainda mais negativo. Pode reverter? Pode, mas, por enquanto, o risco é maior para posições compradas nesse ativo. E o cenário que começa a mostrar força por parte dos compradores mais relevante é esse ativo voltando a trabalhar acima do 6,24. A gente está falando de tendência de médio para longo prazo, tá? Mas olhando para um prazo menor, o gráfico semanal está dentro do movimento de subida, depois de um grande movimento forte de alta, recua razoavelmente bem, foi lá no 61,8% dessa subida aqui, e gerou um sinalzinho de alta que está muito fraco para subir por enquanto. Apesar da boa alta da semana de 8,52%, o movimento aqui, o tanto de tempo que levou aqui para chegar nesse ponto, comparado aqui, ó, o tempo que chegou aqui, esse tempo contra esse tempo aqui, dá para perceber, a inclinação dá para perceber que é bem diferente e, consequentemente, isso representa
fraqueza para subir. Não seria o ativo que eu compraria agora, mas eu ficaria de olho para pelo menos swing trade ou position trade acima dessa região aqui, ó. Deixa esse movimento vir um pouco mais para cima. Na hora que der uma patinada aí para cima de um patamar em torno ali dos R$4,50, aí eu interessaria um pouquinho mais por compra em termos de encaixar dentro da metodologia. Por outro lado, se eu tivesse comprado e gerasse um candle aqui forte de baixo, fechando para baixo da média, perdendo essa mínima aqui, ó, aí eu ficaria interessado ou em abrir venda ou sair de uma posição comprada nesta ação. Tá? Então, ou seja, fechamento para baixo da média, oscilação abaixo dos 4,16 seria um dos gatilhos de possível saída ou abertura de venda em RCSL3. Copasa, CSMG3, fechou em alta no pregão de hoje de 1,12%. A ação está dentro de uma tendênciazinha de alta no gráfico diário, semanal também está dentro do movimento bom de recuperação, só que em cima da zona de resistência. Logo, por mais que o viés aqui seja de alta no gráfico mensal, um mês está sendo muito bom, inclusive foi um ativo que eu até coloquei tem duas carteiras nossas que a gente colocou CSMG3. Eu tirei Sanepar e botei CSMG3, enfim, dentro do mesmo setor ainda, porque Sanepar estava com um viés ali um pouco mais negativo. E aqui a gente tem um papel que está vindo com um bom fechamento de mês, mas se for o foco em swing trade, comprar essa ação aqui com stop aqui embaixo, eu ficaria de fora. Guardaria algo mais, se ela ficar patinando aqui mais tempo e depois gerar ali um pivô de alta, ficaria interessado em buscar alguma alternativa de compra nessa ação. Por quê? Porque está em cima da zona de resistência do gráfico semanal ou mensal e depois de várias semanas vindo para subir. Então, qualquer tentativa de compra nesse nível de preço seria com menos capital, na minha opinião, apesar do cenário mais positivo. Onco3, essa ação está dentro de uma tendência de baixa em diversos prazos operacionais, inclusive fez mínima histórica aqui, gráfico anual, reverteu um sinal de alta aqui que ela tinha no fundo lá no gráfico anual, esse ano caindo aí 83%. Gráfico quadrimestral dá para perceber bem o pivôzão de baixa que ela montou aqui. E, enfim, muita força aqui depois de ter perdido esse patamar. Segue aí forte para baixo, mensal também dentro de uma tendência de baixa, fraqueza para subir, força para cair. Então não é um ativo que eu olharia para compra de prazo menor, mesmo que seja contra a tendência. Vou comprar essa superação de máximo com um stop aqui embaixo, tentar pegar algo para cima. Eu não faria essa operação. Stop muito grande, apesar de estar um pouco afastado da média, stop muito grande em relação ao retorno desfavorável para uma compra contra a tendência desse papel. Enfim, cenário gráfico que não me motiva a buscar uma compra nessa ação. Por quê? Porque tem diversos outros ativos mais interessantes do que um Q3, mais bem alinhados para cima ou mais interessante em termos de tendência de prazo maior para arriscar, pelo menos comprar contra a tendência do gráfico diário, que seria de curto prazo. Aqui a tendência de baixa em todos os prazos operacionais, então esse tipo de ativo eu prefiro ficar de fora. Por exemplo, JBSS3, esse ativo eu prefiro me posicionar para compra. A gente tem esse ativo posicionado na compra em diversas carteiras recomendadas, não só esse, como o Marfrig também entrou nesse mês na carteira perspectiva. Eu falei a respeito, quem não assistiu, assiste lá os vídeos que eu publiquei hoje, os stories que eu coloquei hoje. Tem várias coisas legais que eu comentei a respeito, não só do cenário do Ibovespa, mas em relação à nossa gestão em cima das carteiras. Aqui, ó, a ação gerou nova máxima histórica, tá bem, tendência de alta retomada no gráfico diário. O que seria interessante? Comprar aqui, depois de um movimento de subida. Se eu quero ficar posicionado de 3 a 10 pregões, já gerou um movimento de subida. Por mais que possa gerar algo maior para cima, a relação de retorno já não é das melhores. Então, por esse motivo, eu optaria por duas situações. Ou ela recua no gráfico diário na próxima semana uns 3 pregões ou mais e gera sinal de alta acima desses topos anteriores, preferencialmente, acima no patamar de 35,90, ou pelo gráfico de 120 minutos, ela gera uma correção um pouquinho maior, vem testar aqui uma média, depois gera alguma sinalização de alta para arriscar alguma compra de swing trade nessa ação com stop mais curto, e que seja preferencialmente um sinal de alta acima dos 35,90, R$ 36. Depois de JBSS3 e NBR32, só lembrar, tá? Assim, é que eu falo de estar em ativos mais fortes. A carteira, a perspectiva representa muito isso, está em ativos mais fortes, a estratégia também. Olha a diferença aqui de mês, de semana e de mês, a mês aqui subindo 6,63%, enquanto a gente tem boa parte do mercado caindo bastante. Então, sempre vai ter um ou outro ativo que pode estar melhor do que a média, e a média sendo aí representada pelo Ibovespa. E NBR32, nesse momento, tendo um mês muito ruim,
queda de 27,42% no mês, e isso deteriora um cenário de tendência que ela tinha de prazos menores, que na realidade está dentro de uma tendência de baixa de curto a médio prazo. Essa ação, primeiro, perdeu essa mínima desse fundo, que anulou a tendência dela de alta, já deixou em xeque a tendência para se buscar operações de compra, a tendência ficou indefinida, e aqui ela montou uma tendência de baixa na semana passada, reforçando essa tendência nessa semana. Então é um ativo que abrir compra nesse momento não tem nenhum indício favorável de compra, a não ser, vou comprar em cima desse fundo aqui anterior que ela bateu, e no gráfico diário gerou esse martelinho aqui, vou tentar pegar uma compra contra a tendência aqui. Não seria minha escolha, tá? Mas, enfim, pode até dar certo aqui uma relação de 1 para 1 ali, um tiro mais rápido no papel, mas não seria a minha escolha compra nesta ação nesse momento, pela força que foi apresentada nesse movimento de baixa do gráfico semanal e a perda. Dá até para pegar aqui projeções de baixa, né, desse pivô, que ela montou um pivô bem clássico. Vou trazer aqui, pivô, e aí eu vou fazer a projeção clássica, projeção na faixa dos 25,39, que seria testar efetivamente ali 2 pontos de fundos anteriores. É o ponto aí de projeção, e um outro mais pessimista que encaixaria com patamares importantes também de nível de suporte anteriores. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua atenção nessa análise de fechamento pregão. Deixa aí seu joinha, seu like nessa análise, agradeço demais. Desejo a você um excelente final de semana. E se você for membro aqui dentro do canal, fique antenado que vão ter mais análises sendo publicadas, provavelmente já hoje, ou no máximo aí no decorrer desse final de semana aí, falando de radar da semana, uma visão geral do mercado após o fechamento do mês e da semana, não só do Ibov, mas dólar, S&P 500, petróleo, minério, Vale, 5 índices setoriais, Petrobras também, e falando também de oportunidades da semana, seja para compra, para venda, que seriam ativos para a gente monitorar no decorrer da próxima semana em busca de oportunidades, e a análise especial do Ibovespa, que é aquela análise que eu falo de trago estatísticas do Ibov, já para o mês de dezembro, e qual o cenário que nós temos em termos de expectativa de estratégias para o mês seguinte. Beleza? É isso. Um grande abraço, ótimo final de semana mais uma vez. Até mais.